Olá, internautas do Bocão News. Estamos aqui hoje com Larissa Moraes, ela é presidente do Núcleo LGBT do PMDB na Bahia. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem. Que ótimo. Então, começar a falar um pouco sobre a sua trajetória nessa militância, como foi que você sentiu que era a hora de ir à luta em favor das causas LGBT na Bahia. Com certeza. Na verdade, os motivos eles são inúmeros, né? Muitos motivos para se começar uma militância. Não existe só uma razão. Primeiro, porque eu sou lésbica assumida, né? Então, quando você vive essa parte de ser um LGBT, né, você já tem uma motivação muito maior para se começar uma militância, né? Começar uma luta. Segundo, que alguns anos atrás eu morei fora do Brasil e lá eu me deparei com uma situação muito diferente, né? Você tem diferentes realidades muito complicadas de se conviver. Lá a realidade é muito melhor, você se trata do assunto com uma forma muito natural, né? O LGBT é visto como pessoas iguais aos outros. E aqui no Brasil a gente sabe que isso não acontece, né? A gente vem de um histórico de preconceito muito grande e que a gente tem que viver com essa realidade e tá engolindo ela. E quando eu voltei e que eu vi que pode ser muita coisa diferente, eu comecei realmente a militar, eu comecei a estudar o assunto, eu comecei a botar minha cara, por que não? Porque a gente reclama muito que as coisas não acontecem, as coisas não mudam, mas a gente não faz nada. A gente se coloca simplesmente nos bastidores, né? Vendo aquela situação acontecer e não faz nada. Então eu resolvi, na verdade, trocar o lugar, né? E me botar como ator da situação e tá brigando ali, tá militando por essa causa, que é uma causa muito linda, muito importante e que o preconceito precisa urgentemente terminar, acabar, porque o mundo ele está muito complicado, ele está doente. Eu falo que hoje a gente vem passando por uma doença muito grande no mundo, que se chama preconceito e intolerância. Qualquer tipo de intolerância você vive hoje, né? De etnia, de raça, de gênero, religiosa. Então, a gente precisa combater isso. E, para mim, o melhor remédio contra todo esse preconceito e intolerância é a informação. E a informação passada com amor e não passada de uma forma imposta. Então, é isso que eu tento fazer nessa militância. E em pleno 2016, você falou da questão de, em outros países, esse ser um assunto natural. Isso. No Brasil ainda é um certo tabu, muitos setores conservadores ainda têm essa resistência em achar que é um assunto que se deve ser naturalizado no dia a dia. Por que, na sua opinião, esse assunto ainda é um tabu, por qual motivo hoje no Brasil? Na verdade, a gente veio de um histórico muito grande e a questão hoje da religião, né, ele está sendo muito forte. Para você ver, os religiosos em si, de forma alguma, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que a gente tem que crer no nosso Deus, né? E fazer com que a gente seja um pouco mais fiel, tenha um pouco mais de carinho com as pessoas. E eu acho que é isso que a religião precisa trazer nesse momento. E que não é uma coisa que tem sido vista, né? Ultimamente. Eu acho que as coisas têm sido muito impostas hoje em dia, que tem que agir daquela forma heteronormativa, né? Que existe os padrões hoje da nossa sociedade, mas que eu também não culpo, né? Vem de um histórico muito grande, mas que esse preconceito ele precisa ser acabado, extinguido urgentemente. Isso depende de cada um de nós, né? Da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de ver o mundo e do olhar mais carinhoso, fraterno que a gente precisa ter um com o outro. Então, acho que se a gente botar na balança esse tipo de questionamento, não tem por que existir esse preconceito tão grande, até porque somos todos iguais, né? Eu acho que não diferem absolutamente nada, Larissa, que sou lésbica assumida, de você, Aparecido, que é hétero. Então, não diferem absolutamente nada, é simplesmente não é nenhuma forma de amar diferente, porque o amor é o mesmo, né? Mas é uma orientação sexual diferente que precisa ser respeitada, né? O ano passado você se filiou ao PMDB. Acredito eu que para ampliar esse campo de atuação na defesa das causas LGBT. Por que o PMDB nessa escolha? Na verdade, tudo que a gente vive hoje, eu chamo de política, né? Se a gente está aqui conversando, é uma forma de política. Se a gente conhece uma pessoa e trata essa pessoa de uma forma mais natural, mais educadamente, tudo que a gente vive hoje se chama política. E hoje é uma máquina que a gente tem de mudar as coisas que acontecem no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, se chama política. Então, uma pessoa que ela é militante, de uma certa forma, ela se vê inserida nessa política, né? A questão do PMDB foi um partido que
me chamou, né, conversou comigo pela militância que eu já desenvolvi há alguns anos e veio isso através de alguns movimentos, né, que eu estou liderando, e ele me chamou e me deixou muito livre, né, para fazer o meu trabalho. Querendo ou não, hoje a política, você sabe, que está uma política desgastada, uma política desacreditada, e a gente precisa fazer mudar isso. E eu acho que uma forma muito bacana disso acontecer são as bandeiras, né? Seja ela jovem, afro, LGBT, né? Sindical, então mulher. Então a gente precisa tratar isso de uma forma mais carinhosa, assim, de uma forma de uma atenção muito maior. Então quando você lida com bandeiras, né, com militâncias, eu acho que você já começa a mudar um pouco a cara da política. E o PMDB me trouxe essa liberdade. Larissa, faça o que você achar que deve, conte com o partido com o que você precisar, né? Você vai estar livre para fazer o que você quiser, da forma que você quiser e achar mais justo dentro do contexto LGBT, né? Por eu ser um LGBT, eu não aceitaria talvez que eu fosse guiada por alguns momentos, porque eu não acho também isso justo com a população LGBT. Então, você ser uma marionete hoje em dia na mão de determinados partidos não é o que eu busco na minha vida. E eu encontrei essa liberdade, esse apoio muito grande dentro do PMDB. E falando em política, quais são as pretensões de Larissa Moraes nesse campo da política? Hoje há pretensões, né? Na verdade, eu já fui convidada a ser pré-candidata, né? Tá nessas eleições agora como vereador, então tá nessa concorrência incrível, né? Que eu acho, inclusive, a eleição mais difícil que a gente tem hoje em dia, mais difícil até que um deputado, talvez eu quero um prefeito, pela quantidade de pessoas lutando por esse cargo. E expor essa militância é uma coisa muito bacana. Eu não sou uma pessoa que eu tenho medo de enfrentar alguns obstáculos, mas que para eu aceitar esse desafio, né, precisa eu ter a completa certeza de que eu vou estar lutando de uma forma digna, justa e que possa realmente favorecer a população LGBT. Porque muita gente me pergunta, Larissa, mas se você lutar somente pelo público LGBT, você não vai estar sendo injusto com tantos problemas sociais, né, de saúde, educação que existe no Brasil, em Salvador também? Eu parei para pensar e falei assim, não está sendo uma forma egoísta. Porque você lutar pela população LGBT, por esse público, você não está descartando nada. Eu vou lutar, sim, por educação, por saúde, por segurança, mas voltado para a população LGBT. Entende? Porque há realmente um déficit muito grande quando você vai pensar na saúde voltada para a população LGBT, né? Às vezes, talvez, você pode se deparar e ouvir já algumas situações, um travesti indo a um posto público e sendo tratado com chacotas. Isso é muito ruim, você enxergar essa diferença, sabe? Ninguém é melhor que ninguém, e não é porque eu sou um travesti, um transexual, uma lésbica, um gay, um bissexual, que eu tenho que estar sofrendo nenhum tipo de discriminação. A segurança, nem todos os policiais estão capacitados hoje em dia a tratar com esse público, né? O âmbito educacional, que eu acho realmente o mais importante, as crianças serem formadas com igualdade, eu acho que isso a gente precisa lutar também, porque hoje a gente não vê nas escolas, não de uma forma como deve ser vista. Então, eu não estou lutando de uma forma egoísta por estar lutando por uma bandeira LGBT. Pelo contrário, todos esses âmbitos vão estar sendo estudados e de uma forma muito prática e de uma forma direcionada ao público LGBT, porque há uma carência realmente muito grande. Então, nesse contexto, quais seriam os problemas ou motivos que fariam com que essas políticas públicas para a população LGBT sejam tão pequenas, né, ineficientes até, eu diria? Na sua avaliação, por que isso ocorre ainda? Hoje eu acho que em Salvador não temos um representante nessa área que cuide somente disso. Você sabe que, infelizmente, hoje a gente trata com questão de poder, né? Então, realmente, o poder público, um poder político, diz muito nessa hora. E por não termos um representante hoje, há uma dificuldade de criar isso. Alguns lugares que são ditos culturais, né, de Salvador foram extinguidos, tá, na população. Então, hoje a gente não tem relacionado à cultura, onde é que eu vou para estar com o público LGBT, você tem coisas realmente muito reduzidas, tá? Você não tem um espaço muito grande para transexuais, para travestis, que hoje, infelizmente, a única saída que eles têm para ganhar a vida é se prostituindo, e isso não pode acontecer. Então, tudo isso vem derivando de um histórico muito grande. Então, é um preconceito, com certeza, que faz com que esse choque exista e que as barreiras sejam criadas e que a gente precisa urgentemente lutar contra isso, porque pode sim, eu acredito na sociedade, eu acredito ainda no ser humano, né, na bondade do ser humano. O que basta só é passar uma informação de uma forma com mais amor,
né, com uma forma com mais dados, de por que você tem esse preconceito, somos pessoas iguais. Não adianta fechar os olhos, nós estamos em todos os lugares, nas suas famílias, no seu trabalho, nos seus amigos, em todos os lugares, e não somos diferentes de ninguém. Então não tem por que existir esse preconceito. Então essa é a minha luta, é o que eu acredito e tento passar ao próximo com muito amor, tudo o que eu falo. E não na base da imposição, da ignorância, porque eu acho que aí também não resolve. Você falando no preconceito, e é uma questão que chega a um limite radical. A gente tem um país que é um dos principais no ranking de mortes de homossexuais. Por que você acha que, na sua opinião, esse número alto hoje ainda de mortes de pessoas ligadas ao movimento LGBT, isso ainda é uma questão que preocupa, acredito eu, e o que seria necessário para diminuir esse número? Seria campanhas de conscientização, de mostrar que todos nós somos iguais? O que é que falta ainda nesse campo? Exatamente. Um desses motivos de realmente fazer essa militância foi quando você começa a estudar um pouco mais a profundidade de ser LGBT, onde foi que começou essa questão do orgulho gay, o porquê é tão importante lutar contra isso. A população acha que a gente quer algo a mais, mas a gente não quer nada mais, a gente só quer ser igual perante a todos. Então muita gente não sabe porque não procura estudar sobre isso, né? Não sabe que o Brasil hoje é detentor de 44% de assassinato contra LGBT no mundo. O Brasil tem 44%, ninguém olha isso. Ninguém olha que a cada 28 horas um LGBT é assassinado pelo simples fato de ser LGBT. Então, as pessoas não procuram ver esses índices. E eu estou falando há 28 horas, né, que um LGBT é morto porque está sendo computado. E quantas outras mortes e assassinatos que acontecem aí diariamente e que não são ligadas a essa área, né? E que realmente tem a ver com isso. Então, esses dados são muito preocupantes e isso causa uma revolta interna mesmo, uma vontade de mudar esse cenário. Por quê? Porque eu não quero realmente ser uma estatística, fazer parte disso. Eu não quero que meu filho nasça, independente da orientação sexual que ele tenha, que ele também faça parte dessa estatística. Eu quero que ele cresça de uma forma mais natural, em um mundo muito melhor. E com certeza as políticas públicas estão aí para tentar mudar esse cenário, né? São várias e várias formas da gente mudar isso. Não são poucas, não. Existem métodos que você pode, né, tá avançando para extinguir com isso. Então, somente precisa de um olhar mais cuidadoso voltado para essa área. É somente isso que a gente precisa. E com certeza que a população esteja um pouco mais aberta, com um olhar um pouco mais fraterno para o outro. Porque eu acho que é isso que Deus quer, né? Já que a gente fala tanto em Deus hoje em dia, né? Que tem muita gente que fala na Bíblia, na palavra de Deus. O Deus que eu conheci, né? Que eu cresci conhecendo, é um Deus de amor. É um Deus que meus pais me apresentaram, é um Deus de amor, de você olhar para o outro como estivesse olhando para si mesmo. Então, eu acho que eu acredito muito nisso e acredito muito na população hoje em dia, acredito muito no brasileiro. Sim, sim. Aqui no nosso estado a gente tem o Grupo Gay da Bahia, o GGB, sim, que é uma entidade que defende os interesses do grupo. E eu queria saber qual é a avaliação que você faz hoje. Hoje o GGB atende a necessidade que o público LGBT tem de se fazer representado, de ter seus interesses defendidos hoje na Bahia? Eu acho que o GGB hoje, ele foi o pioneiro, né, da gente começar a tratar desse assunto, começar a ver essas políticas, ver um pouco o outro com esse olhar, né, a parada gay foi muito importante hoje em dia. Acho que o movimento ele tem que ser tratado de uma forma muito mais política, de manifesto. Porque hoje, para mim, eu que frequento todos os anos, eu vejo uma coisa mais de festa, um carnaval na rua. São pessoas que não são nem simpatizantes com a causa, que estão ali por causa de uma festa, por causa de um trio elétrico, e eu acho que tem que parar com isso. Na minha opinião, eu acho que tem que ser por forma de manifesto mesmo, na rua, passeatas, pessoas que acreditam no movimento e que são a favor, simpatizantes, ou LGBT, estar na rua, de uma forma de protesto, porque a gente precisa, sim, ter esse olhar perante a sociedade, por isso eu acho muito importante a data. E o GGB, ele trouxe todas essas ferramentas, né? Acho, sim, que eu acho que precisa se renovar, né? Precisa atualizar a forma de pensar, a gente não pode ficar parado no tempo, as pessoas evoluem, eu acho que o GGB precisa evoluir também, né? Depois do GGB surgiu alguns outros grupos ligados ao GGL, né? Que é o Grupo Gay da Liberdade, alguns movimentos, a gente vai estar inaugurando agora o Centro de Referência, né? Que é criado agora pela Prefeitura, e eu espero que seja uma ferramenta muito boa, que atenda algumas necessidades do público LGBT.
E com certeza eu acho que tem que se atualizar, mas o GGB foi com certeza o pioneiro e através dele a gente tem que estar atualizando e se renovando e se construindo, né, construindo novas formas, novas armas, novas políticas para a luta da população LGBT, com certeza. Como a gente falou no início, o movimento gay sempre foi marcado por preconceito. Eu queria saber de você quem são hoje os principais parceiros, se falando de personalidades, órgãos, enfim, figuras que hoje apoiam a causa LGBT no Estado, principalmente. Quem seriam esses atores que você apontaria? Eu acho que hoje o tema LGBT está sendo muito bem visto, né? É importante falar isso. Hoje você vê uma novela, né? Hoje em dia que você era incapaz de pensar nisso, toda novela hoje em dia tem um casal, né, gay, né, sendo de homens, de mulheres, independente da idade, mostra algumas situações. Isso já é um avanço incrível, né, que a gente tem hoje na mídia com relação. Então virou um tema até midiático hoje em dia, né? Virou um tema polêmico que as pessoas estão tratando, né? O estar na boca do povo, na mídia, já é muito importante. E tem atores com certeza que lutam com isso, né? Daniela Mercury hoje é uma referência, né, do público LGBT, depois que ela assumiu, né, ser gay, realmente ser lésbica e assumiu ter um casamento e ela luta por isso, né, principalmente na questão educacional. Isso realmente eu tiro o chapéu para ela, porque é muito difícil você ter essa coragem de se assumir, de botar a cara na TV e dizer eu sou e eu não sou diferente de ninguém e eu não estou aqui pedindo para que ninguém me aceite, mas eu estou exigindo que todos me respeitem. É isso que a gente quer, né? A gente tem hoje na política o Jean Willis, que é baiano, né, mas que é uma pessoa que luta no Rio de Janeiro, é um deputado federal, que expõe as ideias também lá na Câmara. Então acho que a forma dele agir, se é certa ou errada, realmente é do ver de cada um, mas que com certeza foi um grande passo para nós LGBTs, eu não tenho dúvidas disso. E eu acho que precisam existir mais Jean Willis, com certeza, em diversos pontos, em diversos locais, em diversos estados, que lutem contra isso. E tem outros atores também, né? Você vê vários atores, tipo Wagner Moura, Bruno Galhaço, que fazem realmente campanhas, né, a favor de ser LGBT. Você não precisa ser um LGBT para apoiar a causa, para não ter esse tom discriminatório. Então, é realmente a questão de consciência de cada um. E a gente precisa de muito mais atores desses que botem a cara na TV e que sejam personalidades, porque querendo ou não, a gente olha, né, muito o que uma personalidade está fazendo e se vê, né, tendo como referência aquela pessoa. É muito importante. Para mim, existiriam zilhões de Daniela Mercury, Jean Willis e essas pessoas que realmente lutam a favor do público LGBT. E no outro lado, quem seria na Bahia a persona non grata do movimento gay? Aquela que você olha hoje, poxa, essa pessoa não contribui em nada e ainda atrapalha a nossa causa. Quem seria essa pessoa? Eu posso citar uma coisa que surgiu na minha pele, né? Um pouco tempo atrás, a gente fez em outubro a faixa de pedestres colorida. Foi uma ação, simplesmente uma arte de rua, né, para que atente a população a todas as dificuldades que o público LGBT sofre diariamente. Então, são preconceitos, né? Você é considerado como uma escória da sociedade, como uma pessoa que é separado da sua família porque você não segue os padrões heteronormativos exigidos pela sociedade. E eu me deparei com muitas situações constrangedoras, né? Eu fui chamada de demônio, né? Que queria que eu morresse, essas coisinhas todas que revoltam, mas que me dá mais força, porque as pessoas não sabem que isso me dá ainda mais força para continuar essa luta. E um desses agentes que realmente confrontou diretamente comigo e na mídia, né? Não tem como não falar, foi o Sargento Isidório, né? Que é um deputado hoje em dia que sobe, né, no palanque e faz seu discurso com a Bíblia na mão, que devia realmente estar promovendo o amor, e falou com tanto ódio desse público LGBT, mas que ele não sabe que é exatamente igual a ele, né, que não precisa ter distinções pela forma de amar, de forma alguma. Então, aqui eu acho que talvez o nome, por ele ser um formador de opinião, mas como sargento, existe muitas e muitas e muitas pessoas que a gente vê diariamente. E como Larissa Moraes enfrenta essas críticas, essas reações? Na verdade, eu fico muito triste, né? Antes da revolta bater, não sinto ódio absolutamente. Se eu prego tanto amor, não tenho porque eu estar sentindo ódio. Mas eu fico triste que pessoas ainda tenham essa mente muito retrógrada, né? Que não
tenham evoluído com o tempo e com as diversidades que existem no mundo. Porque não é somente a diversidade sexual, né? A diversidade de etnia, religiosa também. Então, se a gente não segue aquele padrão que você acha certo, eu já estou errada. E não existe isso, né? São formas de pensar diferentes, formas de amar cada um na sua orientação, né? Seguida heteronormativa ou gays, lésbicas, bissexuais, que hoje até dentro do público LGBT, talvez o bissexual seja um pouco, tenha preconceito contra esse público bissexual, e não pode existir, né, já que a gente tem a livre escolha, o livre arbítrio, né, de escolher a nossa vida. E eu acho que se você faz qualquer coisa direcionada com amor, não tem por que ter esse tipo de preconceito só por uma forma de querer ser feliz, diferente do que um padrão é exigido hoje em dia. Você falou do caso do deputado Sargento Isidório. Eu queria saber como é que vocês do grupo enxergam posições como a do deputado Marco Feliciano, Jair Bolsonaro, que são figuras conservadoras que sempre estão na mídia criticando, falando mal do movimento gay, do movimento LGBT. Como é que é lidar com essas críticas, como você disse, de pessoas que formam opinião? Eu acho que formadores de opinião, eles precisam ter muito cuidado com a palavra. Querendo ou não, eles têm uma legião, né, de seguidores que vão de acordo com o seu modo de pensar. Então, esse cuidado com a palavra, com o tratar o próximo, deveria ser a primeira coisa que esses políticos deviam colocar no seu discurso, né? E não disseminar tanto ódio. Então, do mesmo jeito que Isidoro é Feliciano, é Bolsonaro, segue a mesma linha, só que em diferentes instâncias, né? Mas é a mesma linha. O que a gente não pode realmente permitir que isso aconteça, né? Porque não existe isso de você disseminar o ódio. Você tem sim que transportar o amor ao próximo, sabe? Sair plantando a sementinha do amor no coração de cada pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. E a posição deles me deixa realmente triste, mas me dá ainda mais força de tentar mudar um pouco mais o cenário. E se eu puder fazer a minha parte, independente dela que seja na militância, seja numa política da vida, seja com os meus amigos, porque eu sofri realmente coisas com meus amigos, né, que realmente houve uma discriminação, mas a gente foi transformando isso com o tempo. A minha primeira luta foi dentro de casa, né, porque eu acho um pai e mãe muito engraçado, porque uma amiga minha escreveu um artigo agora, e que a primeira frase dela o ex-marido dela chegou e falou assim: você prefere ter um filho viado ou um filho drogado? Porque eu prefiro ter um filho drogado. Então, para você ver como é que anda a mente das pessoas, né? Droga é uma coisa realmente tão séria que pode matar, do que ter um filho homossexual, né? Que vai estar amando da mesma forma, que vai estar vivendo de uma mesma forma e que não tem porquê, né, ter essa distinção de pessoas. Isso se chama preconceito e que, para mim, é a doença da sociedade hoje. No ano passado, a Câmara Federal, uma comissão especial na Câmara Federal, aprovou o que seria a definição de família, que seria apenas homem e mulher, seria a definição para a família. Como é que você vê esse andamento no nosso Legislativo Federal? Eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo, porque família tem que ser feita à base do amor. Né? Então, se tem duas pessoas, independente do seu gênero, que se amam, né, que queiram formar uma família, que queiram dar amor a uma criança, que queiram constituir uma vida em paz, sabe, com muito amor, não tem por que não ser família. Isso não difere de absolutamente nada. Não é porque pais homossexuais, duas mulheres ou dois homens, ou o que for, né, vão ter um filho que essa criança vai ser homossexual também. E isso tem que ter um cuidado hoje em dia muito grande, que às vezes essa criança sofre preconceito nas escolas ou em qualquer lugar. Por isso que eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito maior quando se fala em educação. Então as crianças precisam ser formadas, porque você ser criado lidando com as diferenças é que é o mais importante. E os pais passarem isso de uma forma tranquila para os filhos. Não adianta, a sociedade está evoluindo, a diversidade está aí, né? Eu acho que pode ter uma sociedade bissexual aí pela frente. E como é que essa criança é tratada com tanto preconceito, né? Que vai implantando dentro da cabeça de uma simples criança que está em formação ainda. Como é que essa criança vai agir? Ela vai disseminar o ódio? Não é muito mais importante conviver com as diferenças e saber respeitar o outro? Eu acho que isso é que é realmente o fundamental e o que está faltando hoje na mente de cada um de nós. É você saber como lidar com as diferenças, saber tratar com uma normalidade muito maior e não trazer o preconceito e implantar nessas pessoas. Ok, para a gente concluir a nossa conversa aqui,
Em outubro teve o episódio que você mencionou da faixa de pedestre que foi pintada nas cores do arco-íris e teve essa resistência tremenda do deputado Sargento Isidório. Para 2016, vai ter mais faixa de pedestre arco-íris em Salvador? Nossa, seria uma realização imensa, né? Essa questão da faixa colorida, eu acho que muita gente já sabe depois da situação, não existiu aqui no Brasil, Salvador foi a pioneira, mas existe em outros lugares do mundo, né? Alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Chile, que trazem isso como uma simples arte de rua, né? É uma forma de mostrar à sociedade que a população LGBT existe sim e que merece respeito, né? Porque, querendo ou não, um hétero ele não tem que chegar assim, olha, eu sou hétero, me respeite, entendeu? Há uma questão histórica que você tem esse respeito. Então, padrões heteronormativos surgiram a partir daí. E estão ainda enraizados, sabe, na cabeça da população. E isso precisa ser desconstruído. Para 2016, eu gostaria que tivesse muito mais ações, que não sejam faixas de rua, mas que sejam campanhas, né, ligadas à população LGBT. Por que não o LGBT não tem que estar no outdoor, mostrando que Deus ama você, independente da sua orientação sexual, identidade de gênero. Deus ama você. E você precisa entender os diferentes tipos de amor e saber respeitar isso. Eu acho que isso é que é o mais interessante. Então, não só como faixa de trânsito, com a bandeira do arco-íris, mas campanhas e outros tipos de coisa que realmente traga essa necessidade de respeito, traga essa questão de criminalidade que está por aí, que muita gente fecha os olhos para não ver que existe isso, mas existe sim. E também não é a voz só de Larissa, né, que vai fazer isso tudo. Eu acho que as pessoas precisam se unir, o público precisa se unir, cada vez mais as pessoas precisam se assumir, mostrar o que é que sente, o que é que quer da vida e fazer com que essa voz seja muito maior, porque uma voz só realmente as pessoas podem botar a mão no ouvido e fingir que não está ouvindo, mas a voz de todo mundo junto não adianta. Todo mundo vai ter que ouvir. Ok. Nós conversamos aqui com Larissa Moraes, ela é presidente do Núcleo LGBT do PMDB na Bahia. Larissa, muito obrigado aqui pela conversa. Obrigada a vocês, obrigada internautas. E qualquer dúvida, por favor, me procure nas redes sociais e vamos bater um papo sobre isso. Eu estou completamente aberta para conversar com todos sobre esse assunto. É isso. Até mais. Obrigada.